A noite de Ilia Topuria contra Justin Gaethje terminou com um título perdido, um rosto machucado e lesões muito piores do que muitos torcedores perceberam. Agora, o ex-campeão anunciou que precisa de tempo longe do esporte para se recuperar. E o que ele revelou sobre sua condição depois foi difícil de ouvir. Deixe-me detalhar. Justin Gaethje conquistou seu primeiro título mundial completo do UFC em um upset impressionante sobre Ilia Topuria. E quando dizemos impressionante, queremos dizer no sentido mais literal. A imagem do rosto de Topuria, o rosto que nunca havia sido rachado, nunca havia sido marcado, nunca havia sido afetado da maneira que foi nesta noite, disse tudo que as palavras não conseguiam. Gaethje sobreviveu a uma série de socos no corpo desagradáveis de Topuria que o derrubaram no segundo round, depois aplicou punição incrível e dano ao rosto de Topuria. Tanto que o corner de Topuria parou a luta após o quarto round. Foi assim que terminou. Não em uma nocaute. Não em uma paralisação do árbitro no meio de uma troca. Apesar de ser uma grande favorita para vencer a luta por nocaute ou nocaute técnico, Topuria perdeu antes que o sino do quinto round pudesse soar quando um de seus cornermen pediu a paralisação devido à aparência do rosto de Topuria nos rounds anteriores. No rosto, conforme os rounds progrediam, o rosto de Topuria começou a parecer um filme de horror. Ele estava visivelmente sangrento. E durante a luta, comentaristas disseram que acreditavam que Topuria estava tendo problemas para ver com o olho devido a ser atingido tão forte no rosto. Eles não estavam errados, nem um pouco. Topuria está admitindo que metade de sua luta contra Gaethje foi literalmente um burrão, alegando que perdeu a visão em ambos os olhos antes do terceiro round. Ele não a perdeu lentamente.
Gachi tirou a visão do olho direito no primeiro round e no final do segundo do olho esquerdo. Pense nisso por um segundo. Ele lutou os rounds 3 e 4, os 2 rounds mais brutais de todo o confronto, completamente cego. 2 rounds completos no UFC em nível de campeonato sem nenhuma visão. A luta foi incrivelmente competitiva nos primeiros rounds, com Topuria se recuperando muito bem no segundo para responder a um forte início de Gachi. No entanto, o terceiro round completamente mudou o curso do duelo do título, com Topuria sendo derrubado e parecendo desesperadamente precisar de uma segunda vitória. Foi uma luta de vai e vem, mas uma em que Gachi deixou o rosto de Topuria severamente danificado desde as primeiras fases, com o médico sugerindo que a luta deveria ser parada após o round 3, apenas para se questionar conforme o árbitro Mark Goddard expressava o desejo de evitar terminar a luta dessa forma. A multidão no gramado sul da Casa Branca viu cada segundo. O evento hospedado pelo presidente Donald Trump ocorreu no gramado sul da Casa Branca para celebrar seu aniversário de 80 anos e o 250 aniversário da nação. Esse foi o palco onde tudo se desenrolou. Não em alguma arena silenciosa no meio de um card no gramado da Casa Branca diante de um mundo observando. E as reações vieram rápidas. 3 vozes se destacaram mais do que qualquer outra. O presidente do UFC, Dana White, disse na coletiva de imprensa pós-luta que literalmente tiveram Topuria sair do octógono antes mesmo da mão ser levantada e o enviaram ao hospital. Ilia está no hospital. White disse que ele está quebrado. Não sou médico, mas seu olho pareceu que ele provavelmente tem uma fratura orbital. Depois houve o próprio Gachi sentado na coletiva de imprensa, ainda sentindo a guerra que acabara de sobreviver. Gachi elogiou seu oponente ao refletir sobre a luta, revelando que os socos no corpo que levou no segundo round ainda o estavam afetando. Na coletiva de imprensa, ainda dói agora, ele diz: "Isso dói. Minha mão dói. Minha mandíbula dói." Ele é um oponente formidável. Ele é tão bom e tão perigoso. E então houve Patty Pimblett, que havia estado esperando por este momento há muito tempo. Nunca houve amor perdido entre os dois. Então Pimblett estava absolutamente animado vendo Topuria perder. Em um vídeo postado em seu canal oficial do YouTube, Patty tinha muito a dizer. Em um ponto, chamou Ilia Topuria de Kidney Houston. Após a derrota, um Topuria machucado com o rosto coberto de cortes teve que ser apoiado conforme saía do octógono por membros de sua equipe, incluindo seu irmão e colega lutador do UFC, Alexandre Topuria. Ele foi ajudado a sair da jaula que uma vez havia dominado com autoridade absoluta. E depois veio a ambulância. Após a luta, alguns membros de sua equipe o ajudaram a sair da jaula. Mais tarde, ele foi transportado por carrinho e depois via ambulância para o hospital. O campeão que entrou naquela noite invicto, 15-0 em peso-pena, 3-0 em peso leve, o homem que havia finalizado todos que tocou saiu da Casa Branca em uma maca. Para entender por que o rosto de Topuria parecia daquela forma e por que ambos os olhos falharam antes do meio da luta, você precisa entender o que Justin Gachi realmente fez dentro daquele octógono. Gachi não apenas apareceu e começou a esmurrar. Ele chegou com um plano. O homem de 37 anos desde o primeiro round tinha o plano de jogo perfeito para arrancar o título e o recorde invicto de Topuria. O destaque teve um forte round de abertura durante o qual usou seu jab afiado, avançou e desferiu alguns uppercuts e chutes altos. Aquele jab, é aí que tudo começou. Topuria é um lutador de pressão para frente. Ele gosta de ser aquele que derruba as pessoas, estabelece o ritmo, dita o alcance. Gachi inverteu completamente esse roteiro. Ele usou jabs afiados, precisos e puniciadores no rosto de Topuria desde o sino inicial. E antes mesmo do primeiro round terminar, o dano já havia começado, esculpindo-se na órbita do olho de Topuria. Topuria escreveu no Instagram depois: "Justin, parabéns. Você disse que deixaria sua marca no meu rosto, e deixou. Você tirou a visão do meu olho direito no primeiro round. Round 1, desaparecido. Seu olho direito inchado e fechado ou quase isso antes do confronto mal ter começado." O segundo round é onde Topuria tentou contra-atacar. E ele contra-atacou com força. Aqueles socos devastadores no corpo que Topuria desferiu, aqueles que fizeram os joelhos de Gachi cederem e o deixaram cambaleando, aqueles eram reais. Gachi não estava fingindo. Ele estava genuinamente machucado. Apesar de descartar a narrativa de que Topuria desistiu, Gachi acredita que sobreviver àquele barragem no segundo round foi uma grande parte da luta. Quando ele não conseguiu o final no final do segundo round, acho que realmente afetou seu espírito. Essa é a própria avaliação de Gachi. Ele acredita que sua sobrevivência, levar os melhores socos e não cair limpo, rachado algo na confiança de Ilia, e ele provavelmente está certo. O jogo inteiro do Topuria é construído sobre a certeza de que ele pode finalizar qualquer um quando o final não vem. Quando o homem ainda está lá depois de seu melhor direto, seu melhor soco no corpo, seu melhor trabalho, o que um lutador como esse faz em seguida? Para Topuria, a resposta era incerta. E Gachi certificou-se de que permanecesse assim. Topuria desacelerou após 3 rounds e teve problemas para ver claramente. Gachi terminou o quarto round do duelo do título com uma joelhada esmagadora no corpo, conforme Topuria voltava aos pés. O terceiro round é o round que selou. A paralisação veio no quarto round quando, após uma viciosa combinação esquerda-direita no terceiro e uma pausa estendida para os médicos verificarem Topuria, sua equipe jogou a toalha.
Aquela combinação esquerda-direita no round 3 não foi apenas um momento de derrubada. Foi o momento em que o confronto funcionalmente terminou. Tudo depois disso foi apenas o relógio passando. O terceiro round completamente mudou o curso do duelo do título, com Topuria sendo derrubado e parecendo desesperadamente precisar de um segundo fôlego. Ele foi capaz de se recuperar e oferecer uma exibição muito melhor no quarto round, mas o dano já havia sido feito. Aqui está o que torna isso tão em camadas. Topuria se recuperou. Ele contra-atacou no round 4. Apesar de estar atrás nos scorecards quando a luta foi parada, Topuria ainda tinha alguns momentos muito fortes contra Gaethje. O destaque elogiou seu oponente ao refletir sobre a luta. Até Gaethje, o homem que o venceu, lhe deu esse crédito. Mas crédito não vence títulos. Dano vence. E o dano ao rosto de Topuria se acumulando desde o round 1 até os últimos segundos do round 4 foi o tipo que nenhum coração, nenhuma técnica e nenhum acampamento de treinamento podem combater completamente cego. O evento entregou nada além de nocautes, com todas as 7 lutas resultando em paralisações. Essa foi a noite. Foi uma noite de violência do primeiro sino ao último, mas nada se igualou ao main event para pura acumulação de punição no rosto de um homem. Gaethje estava 39-37 em todos os 3 scorecards dos juízes no momento da paralisação. Não foi perto. Ele havia vencido cada troca significativa ao longo de 4 rounds. E os juízes viram exatamente o que o mundo assistindo viu. Um ex-campeão que havia sido superado, socos superiores e superado por um homem de 37 anos que muitos haviam descartado. Gaethje, que anteriormente era o campeão interino em peso leve 2 vezes, agora entra no panteão dos maiores de todos os tempos da divisão com sua vitória de upset. No momento em que aquela luta parou, a preocupação não era apenas sobre quem venceu o cinturão. Era sobre o rosto de Ilia Topuria, seus olhos, e se o homem que saiu da jaula naquela noite ia ficar bem. O presidente do UFC, Dana White, anunciou após o evento que Topuria foi transportado para o hospital imediatamente após o main event. Ele adicionou que não tem planos de agendar o lutador de 29 anos para outra luta em breve. Esse é um presidente do UFC friando em tempo real. Não girando um rematch, não falando sobre o futuro. Apenas dizendo, vá para casa, descanse, sem lutas. Ainda não. Os planos do White eram simples para Topuria ir para casa e descansar e se recuperar. Leve seu tempo. White disse, hoje à noite foi uma noite difícil para ele. Eu só quero ter certeza de que ele está saudável e bem e nem sequer pensando em ele lutar novamente. Agora, o medo no período imediatamente após, a coisa que estava pairando sobre todos que assistiam a replays, vendo Topuria ser carregado, era aquela possível fratura orbital. A palavra orbital tende a fazer torcedores de MMA entrar em pânico. Significa o osso ao redor da órbita ocular. Significa cirurgia, recuperação, possíveis complicações. É o tipo de lesão que pode encerrar carreiras, ou pelo menos manter um lutador fora por muito tempo. E os primeiros sinais não eram bons. Uma olhada no rosto do ex-campeão após o encontro criaria preocupação com seu bem-estar e certamente levantaria questões sobre sua condição daqui para frente. Algum tipo de osso facial quebrado seria esperado com o rosto de Topuria parecendo tão severamente machucado. Topuria confirmando que não conseguia ver de nenhum dos olhos no final da luta é uma grande preocupação para os torcedores. Mas de acordo com a jornalista espanhola Aide Prat, a única lesão notável sofrida pelo lutador de 29 anos foi uma pequena fratura orbital. E esse relatório confirmou que não há necessidade de cirurgia e que Topuria simplesmente precisará descansar para se recuperar da luta. Sem cirurgia. Deixe isso penetrar por um segundo. Após 4 rounds daquele tipo de punição, após perder visão em ambos os olhos, após ser carregado para fora do octógono e levado apressadamente para um hospital, o dano, embora real e significativo, não requer passar sob a faca. A equipe de Topuria confirmou essa notícia. Ilia está bem, disse Nick Pérez. Apenas lesões que precisam de tempo de recuperação após uma luta difícil. Ele está fora do hospital em casa. Fora do hospital em casa. Essa foi a atualização no dia seguinte pela manhã e mudou toda a temperatura da conversa. Ele não estava em uma enfermaria. Ele não estava em cirurgia. Ele estava em casa machucado, despojado do cinturão e pela primeira vez em sua vida profissional, sentando-se com o peso de uma derrota. Os torcedores também notaram que Topuria removeu o recorde invicto 18-0 de sua biografia do Instagram, marcando o fim de seu recorde profissional perfeito. Esse detalhe silencioso tocou fundo. Nenhum anúncio, nenhum post sobre isso, apenas o número desaparecido. A biografia atualizada, o recorde apagado porque ele não existe mais. Desde então, o ex-campeão foi alvo de críticas de vários de seus rivais, incluindo Pate Pimblett. Enquanto os torcedores levantaram preocupações sobre sua saúde, o silêncio durou durante a noite e até o dia seguinte. E então, depois de sair da jaula com assistência e passar por verificações médicas, o ex-campeão falou publicamente sobre a derrota. Na segunda-feira, Topuria compartilhou uma declaração no Instagram abordando a derrota, atualizando os torcedores sobre sua condição e expressando sua determinação de retornar mais forte. Quando Topuria finalmente postou, ele não desviou de uma única coisa, foi direto. Ele reconheceu a derrota, reconheceu o dano, reconheceu o que havia prometido antes da luta, e depois entregou dentro do octógono.
Refletindo sobre o resultado, Topuria admitiu que Gatti cumpriu sua promessa de pré-luta de infligir dano sério dentro do octógono. Isso é significativo. Gatti não apenas havia ameaçado deixar sua marca. Ele havia dito a Topuria exatamente o que estava por vir, e Topuria ainda não conseguiu pará-lo. Na declaração postada no Instagram, Topuria escreveu: "Justin, parabéns. Você disse que deixaria sua marca no meu rosto, e deixou." Depois ele foi além explicando a perda de visão de uma maneira que poucos lutadores teriam estado dispostos a divulgar publicamente. Ele escreveu que Gatti tirou a visão de seu olho direito no primeiro round e no final do segundo de seu olho esquerdo também. Sem desculpas, ele disse: "Tive um dos melhores acampamentos de minha vida. Cheguei afiado, preparado e pronto. Ontem à noite foi sua noite." Essa é a natureza deste jogo. Glória e dor caminham lado a lado. Sem desculpas. Essa frase significa algo vindo de um lutador como Topuria. Teria sido fácil, compreensível, até depender da perda de visão como uma explicação para dizer: "Eu estava lutando cego. É por isso que não consegui finalizá-lo. É por isso que o corner parou." Ele não fez isso. Ele recebeu a derrota limpo. Ele postou uma foto de Gatti verificando como ele estava para acompanhar essas palavras. E também alegou que não havia desculpas e que é a natureza do jogo. Aquela foto de Gatti verificando Topuria foi um momento de genuína humanidade no meio de muito barulho. Mas Pate Pimblett não estava em um momento humano. Ele estava em seu elemento. Pimblett e Topuria estão em desacordo há bastante tempo, tendo tido confrontações calorosas e tendo que ser separados várias vezes no passado. O sangue ruim entre eles não é fabricado para um agendamento de luta. É real. É profundo. E se estende por anos. Topuria contra Gatti foi agendado depois que Gatti derrotou Pimblett para conquistar o campeonato interino de peso leve no UFC 324. Como aquela luta anterior, Gatti executou um massivo upset contra Topuria depois de entrar como um grande azarão. Depois que Pimblett perdeu para Gatti, Topuria o atacou no X, culpando-o pela queda de sua luta. Topuria escreveu na época: "Pequena salsicha, a única coisa que você tinha que fazer era vencer um cara de 38 anos. Você acabou de perder o maior cheque da sua vida. Você ficaria rico se tivesse vencido, Justin. Tudo que posso dizer é parabéns e gostaria de dizer a você para se preparar, mas você está ferrado não importa o que." Então, quando Topuria acabou no mesmo banquinho em que Pimblett havia se sentado contra Gatti quando aquele corner jogou a toalha, Pimblett tinha meses de munição armazenada e nenhum outro lugar para mirar. Em um vídeo no YouTube mostrando sua reação ao vivo conforme a luta se desenrolava, Pimblett começou: "Gatti arrebentou o rosto de Ilia já. Gatti está aterrissando, cara. O rosto do Topuria é um pouco uma bagunça já. Esta é a luta da noite já. Gatti rearranhou meu rosto e ele está fazendo o mesmo com Topuria." Ele continuou: "Ilia parece cansado. Gatti está o despedaçando. Nunca vimos o rosto de Ilia parecer assim." E então o corner parou e Pimblett foi para um nível completamente diferente. Pimblett disse: "Você desistiu, seu pequeno. Meu rosto estava pior que o seu e você desistiu após 4 rounds. Eu não tive um pingo de desistência em mim." Kidney Houston. Kidney Houston. Esse é o apelido. Esse é o que pegou. Não sendo alguém para sugar as palavras, especialmente para rivais, Pimblett disse a TNT Sports: "Achei que Ilia tinha mais em si. Não achei que ele desistiria do banquinho como uma pequena abelha." Embora ele nunca tenha depreciado as habilidades de Topuria, Pimblett acredita que ele superestimou o coração do espanhol. Pimblett disse em um clipe de sua entrevista para a TNT: "Algumas pessoas têm aquele cachorro nelas, outras não. Ele provou que quando as coisas ficam difíceis, ele é um desistente. Se meu técnico dissesse que estamos finalizando, eu diria não, não estamos." Agora, o próprio Gatti rebateu aquela afirmação. Gatti disse: "Não ouvi desistir. Vi quase pararem a luta no final do terceiro round, e eu pensei: de jeito nenhum. Ele está voltando e voltando a ser perigoso." O homem que venceu Topuria estava o defendendo. E o homem que Topuria envergonhou nas mídias sociais estava dançando no túmulo de seu recorde invicto. Esse é o mundo do MMA em pleno efeito. Topuria manteve sua confiança em sua declaração, dizendo que voltará mais forte, mais sábio e muito mais perigoso. Ele também disse diretamente a Gatti: "E confia em mim, essa história entre nós está longe de terminar. Teremos nosso rematch." Isso não é bravata para as câmeras. Esse é um homem que operou toda a sua carreira com certeza inabalável. A mesma certeza que o levou de uma criança nascida na Geórgia que cresceu na Espanha para o lutador mais jovem a nunca unificar os títulos de peso pena e peso leve do UFC. E ele está aplicando aquela certeza à única derrota que já enfrentou no MMA profissional. Ele escreveu: "Vou cicatrizar, vou descansar e vou retornar mais forte, mais sábio e muito mais perigoso. Mas o caminho de volta é mais longo do que Topuria pode querer."
Depois de ser deposto, Tupiria foi rapidamente levado ao hospital e fontes revelaram que ele sofreu uma pequena fratura orbital pela qual não precisará ser submetido a cirurgia. A notícia de sem cirurgia é um alívio, mas uma fratura orbital ainda exige tempo. Tempo real: semanas de inchaço do osso se juntando novamente, de proteger aquela órbita ocular de qualquer contato. E além da fratura, há a visão. Ambos os olhos desapareceram antes do round 3. Isso não apenas se resolve da noite para o dia porque uma tomografia sai limpa. O inchaço que causou aquela perda de visão precisa se reduzir completamente. O olho precisa ser testado, monitorado, autorizado por especialistas antes de alguém falar sobre acampamentos de treinamento. A posição de Dana White era clara. Ele quer que Tupiria vá para casa, descanse e se recupere. Leve seu tempo. Ele nem está pensando em ele lutar novamente. Ele apenas quer que ele vá para casa e cicatrize. Isso importa porque o lutador vai querer voltar rapidamente. Isso está no DNA de Tupiria. Ele não fica quieto. Ele não espera. Ele passou toda a sua carreira se movendo para frente, sem parar, agressivamente em sua própria linha do tempo. Mas desta vez, o corpo está estabelecendo a linha do tempo para ele. O rematch entre Justin Gaethje e Ilia Topuria tem odds de abertura que favorecem Topuria com Gaethje como o azarão maior. O mercado já vê isso como uma sequência inevitável, e já favorece Topuria para conseguir a revanche. Mas Gaethje não está apenas esperando um rematch também. Gaethje previamente provocou aposentadoria caso ganhasse o título por nocaute. Ele não finalizou por nocaute. Foi uma paralisação de corner. Então essa cláusula de aposentadoria pode não se aplicar. Mas aos 37 com um cinturão na cintura e uma carreira de guerreiro atrás, Gaethje consegue decidir exatamente o que vem em seguida em seus próprios termos. E ainda o fio de Pimblet pendurado. Pimblet volta no próximo mês contra Benoit St. Denis no UFC 329. E depois daquela luta, win ou perca, ele poderia finalmente colidir com Topuria em um confronto de sangue ruim e acalorado que está sendo feito há anos. De qualquer forma, Pimblet contra Topuria de repente parece muito vivo novamente. Topuria contra Pimblet sem um título em jogo, sem Topuria ser o campeão invencível, é uma luta diferente da que era 6 meses atrás. A confiança ainda está lá do lado de Topuria, mas também está o zero que costumava estar no final de seu recorde. A aura está amassada. Pimblet sabe disso. Toda a divisão sabe disso. Alguns observadores levantaram o argumento de que a derrota de Topuria para Gaethje revelou que o antigo rei de peso-pena é muito pequeno para a classe de peso leve. Essa é a conversa borbulhando debaixo de tudo isso. Aqui não é feita tão alto quando você está 3-0 no peso e invicto. Mas depois de uma noite em que um Gaethje de 37 anos o dominou fisicamente e o superou em 4 rounds, a questão do tamanho volta. Topuria diminui para peso-pena para reclamar o título que,